Numa tarde de sábado, um sol de uma palidez febril se derramava sobre a cidade. No parque local, um mosaico de normalidade quase agressiva, Jake e seu cão, Baxter, representavam uma cena de domesticidade perfeita. O frisbee cortava o ar. Baxter, uma mancha de pelo e energia, saltava com uma graça que por vezes parecia calculada demais, praticamente antinatural. Para Jake, era um escape da rotina, mas mesmo ali, sob o olhar das árvores antigas cujas sombras se alongavam como dedos, ele sentia uma vigilância sutil, como se o próprio parque observasse com uma paciência milenar. O retorno para casa foi uma imersão em um santuário de normalidade. O cheiro do almoço da mãe, as notas de jazz que vazavam do escritório do pai, tudo era um alicerce contra a estranheza que por vezes roçava a borda de sua percepção. A chegada de Luke, seu irmão mais velho, com sua energia vibrante e história de vitórias mundanas, cimentou ainda mais a cena. Era uma família perfeitamente feliz. Um quadro tão impecável que, se olhado de perto, as pinceladas pareciam esconder algo por debaixo da tela. Quando o crepúsculo tingiu o céu com tons de hematoma, os pais de Jake se prepararam para sair. A responsabilidade da casa foi passada para Luke, que a aceitou com um sorriso cúmplice. Jake observava, sentindo o peso familiar de ser o irmão mais novo. O acordo foi selado com uma nota de $20 e Luke se dissolveu na noite. Sozinho, Jake sentiu a casa respirar ao seu redor. As sombras não mais dançavam, elas se contorciam, e o luar que entrava pelas janelas parecia uma luz cadavérica, dissecando a geometria familiar do corredor em ângulos profanos. Após algumas horas de jogos eletrônicos e lanches, um cansaço pesado se instalou. Foi no caminho para o quarto, com a casa mergulhada em um silêncio denso e oleoso, que uma sede intensa o arrastou para fora da cama. O corredor parecia mais longo, as portas ao longo dele como portais para lugares desconhecidos. Foi então, ao se aproximar da escuridão da cozinha, que ele ouviu. Não eram vozes, eram frequências que dobravam o ar. Sussurros em uma linguagem arquitetada para gargantas não humanas, cheia de cliques guturais, assobios sibilantes e pausas que pareciam conter o peso de um vácuo. Cada som era uma agressão física, uma nota que a mente de Jake tentava e falhava em compreender, causando uma náusea mental. O medo, frio e primordial, o paralisou. Escondido na entrada da sala, ele espiou. Lá no centro da escuridão estava Baxter, não deitado, mas ereto, em uma postura tensa e antinatural para um cão. O corpo rígido como o de um sacerdote em meio a um ritual. Ele estava de frente para um ponto específico da sala onde a escuridão era mais profunda. Um pedaço da noite que parecia observar a própria luz da lua. Era dali que a resposta vinha. Não uma voz, mas uma ressonância silenciosa. Uma presença que fazia o ar gelar e os pelos de Jake se arrepiarem. Baxter não estava falando com nada. Ele estava se comunicando com uma entidade invisível que ocupava aquele vazio. Jake esfregou os olhos, rezando para que fosse um pesadelo, mas a cena permaneceu. O véu da realidade tinha se erguido, e ele estava testemunhando uma verdade perversa que sua mente não foi feita para suportar. Movido por uma curiosidade doentia, ele deu um passo. O chão de madeira estalou, emitindo um som que rasgou o ritual. Instantaneamente, os sussurros alienígenas cessaram. O silêncio que se seguiu foi absoluto, pesado. Baxter, com uma velocidade fluida e impossível, girou. Seus olhos, na escuridão, não refletiam a luz da lua. Eles a geraram. Duas brasas de fogo frio e inteligente se fixaram em Jake. O cão, seu companheiro, o olhava agora com a consciência antiga e indiferente. O medo deu lugar ao terror puro, e então Jake correu. Ele se jogou na cama, puxando as cobertas sobre a cabeça, o coração martelando em uma tentativa de fuga. O silêncio foi quebrado pelo som das patas de Baxter no corredor. Não eram os passos leves de um cão, eram passadas pesadas, deliberadas, o som de algo com peso e propósito se aproximando. Jake? A voz que o chamou do corredor fez seu sangue congelar. Era uma paródia grotesca de uma voz humana, arranhada e profunda, como se filtrada através de séculos de poeira e túmulos. Aquela era a voz de Baxter. As patas pararam do lado de fora de sua porta. Foi quando a salvação, ou o que pareceu ser, chegou. Jake, os pais já chegaram? A voz de Luke, normal e irritantemente mundana, cortou a tensão. O som foi um talismã. A presença do lado de fora hesitou. A voz de Baxter não veio novamente. Jake, gaguejando, contou a história para um Luke cético e sonolento. Cara, isso soa como um pesadelo, disse Luke, com uma preocupação fraterna que só servia para isolar Jake ainda mais. Cachorros não falam. Para provar seu ponto, Luke abriu a porta. Baxter estava sentado no corredor, a cabeça inclinada, parecendo perfeitamente normal,
Um cão confuso acordado no meio da noite, mas enquanto Luke falava, por em cima do ombro, Jake viu. Os olhos de Baxter nunca deixaram os seus, e neles havia uma promessa fria. O resto da noite foi um borrão de medo acordado, mesmo com Luke dormindo no chão ao lado de sua cama. Ao amanhecer, Jake despertou não com o sol, mas com a sensação de estar sendo observado. Ele abriu os olhos, o rosto de Baxter estava a centímetros do seu. O hálito quente batia em sua pele, mas não havia familiaridade de um animal de estimação. Havia apenas uma inteligência fria, analítica, estudando como um cientista estuda um inseto. Baxter, bora lá? A voz de Luke soou do corredor. Instantaneamente, a máscara voltou. A inteligência nos olhos de Baxter se dissolveu, substituída por uma alegria canina e vazia. Ele latiu, abanou o rabo e correu para a porta, revertendo ao seu papel com uma perfeição ensaiada. O dia que se seguiu foi uma tortura silenciosa. A casa não era mais um lar, era um posto de observação inimigo. O sol lá fora não trazia calor, apenas iluminava a poeira no ar. Cada movimento de Baxter era calculado. Cada olhar de seu animal de estimação era uma avaliação. Jake não havia tropeçado em uma sociedade secreta. Ele havia descoberto que era uma cobaia em um laboratório, e o cientista, seu guardião, dormia ao pé de sua cama todas as noites, esperando pacientemente pelo próximo experimento. A fachada de normalidade não iria se despedaçar. Ela seria cuidadosamente desconstruída, peça por peça, até que não sobrasse nada de Jake para contar a história. Os dias que se seguiram foram uma lição de horror silencioso. O tempo em Blackstone se arrastava sob o peso de um calor úmido e opressivo que parecia infiltrar-se na casa, tornando o ar denso e difícil de respirar. Para Jake, a casa não era mais um refúgio, era uma câmara de pressão. Cada som era amplificado e distorcido. O canto incessante e metálico das cigarras lá fora se misturava em sua mente com os cliques guturais que ele ouvira na escuridão. Ele se movia pela casa como um fantasma, os olhos sempre fixos em Baxter, tentando decifrar o enigma por trás daquela fachada canina. Baxter, por sua vez, era um mestre da dissimulação. Ele brincava, comia e dormia com a mais perfeita normalidade. Mas seus atos agora eram tingidos de uma intenção sinistra aos olhos de Jake. Quando ele trazia a bolinha para Jake jogar, não era um convite para brincar, era uma ordem. Quando ele se sentava aos pés de Jake enquanto ele assistia TV, não era companheirismo, era vigilância. A família, cega à verdade, reforçava o terror. Veja como ele te adora, Jake, dizia sua mãe, sorrindo. Ele não sai do seu lado. Cada palavra de afetos deles era uma faca que aprofundava o isolamento de Jake. A primeira quebra na rotina de terror velado aconteceu em uma tarde particularmente abafada. Jake estava sentado na varanda, observando a chuva se aproximar, quando Baxter se aproximou e depositou algo aos seus pés. Não era um galho ou um brinquedo, era uma pedra. Era pequena, de um negro profundo e olhoso que parecia absorver a luz ao seu redor, e estava estranhamente fria ao toque, apesar do calor sufocante. Hesitante, Jake a pegou. No instante em que sua pele tocou a superfície lisa da pedra, sua mente foi invadida. Não foi um pensamento, mas uma sensação. Uma imagem impressa diretamente em seu cérebro. Um céu de um violeta doentio, com 2 sóis pálidos e gêmeos no horizonte, pairando sobre uma cidade de espirais e simetrias impossíveis que pareciam fisicamente dolorosos de se olhar. A visão durou apenas 1 segundo, deixando-o ofegante, com um gosto de ozônio na boca. Ele olhou para Baxter. O cão o encarava, a cabeça levemente inclinada. Em seus olhos não havia a alegria de um cão que trouxe um presente, mas a expectativa de um mensageiro aguardando uma resposta. Aquilo não foi um acidente, foi uma comunicação. Luke! Jake gritou, correndo para dentro. A pedra fria apertada na mão, você precisa ver isso. Ele encontrou Luke em seu quarto, que olhou para a pedra com desinteresse. É uma pedra, Jake. Legal. Posso voltar para o meu jogo? Não! Segura ela! Insistiu Jake. Com um suspiro exasperado, Luke pegou a pedra. E então, o que eu deveria sentir? Poder do universo? Ele zombou. Em sua mão, a pedra parecia comum. Um pedaço de basalto escuro, aquecido pelo calor do dia. Não havia o frio sobrenatural, a textura oleosa, era só uma pedra. Não estava fria. Eu vi, Jake comentou, mas sua voz morreu. A dúvida, a arma mais potente de todas, o corroeu. E se Luke estivesse certo? E se ele estivesse realmente enlouquecendo? Aquele incidente, no entanto, solidificou uma nova resolução em sua mente. Ele não estava louco. Ele precisava de mais provas. Algo que seu irmão não pudesse descartar como imaginação. Ele precisava entender o que Baxter era e por quê.
E a oportunidade veio no sábado seguinte. Seus pais e Luke foram ao centro da cidade para fazer compras, deixando-o sozinho em casa por algumas horas. Sozinho com Baxter. O cão estava deitado no tapete da sala, os olhos fechados, a respiração regular. Mas Jake sabia que ele não estava dormindo, ele estava observando. Com o coração batendo forte, Jake se dirigiu ao único lugar da casa que parecia um santuário de lógica e ordem, o escritório de seu pai. Era ali que a história da família era mantida, em caixas de documentos e velhos álbuns de fotografia. A porta estava destrancada, o ar lá dentro parecia parado, carregado de uma eletricidade silenciosa. Ele começou a vasculhar, as mãos tremendo, olhando por cima do ombro a cada poucos segundos, esperando ver Baxter parado na porta. Ele folheou álbuns recentes, vendo a si mesmo crescer ano após ano. Em quase todas as fotos externas, Baxter estava lá, uma presença constante. Então ele encontrou um álbum mais antigo, com a capa de couro gasta, fotos antes de ele nascer. Seus pais, mais jovens, em sua primeira casa. E ao lado deles, na grama, estava um cachorro que o fez parar de respirar. Era idêntico a Baxter, a mesma mancha branca no peito, a mesma forma da orelha. Impossível. Cães se parecem, ele disse a si mesmo. Uma coincidência. Ele virou a página, uma foto de seus avós nos anos 80. Eles sorriam em frente a um carro antigo, e sentado aos pés de seu avô, olhando para a câmera, estava o mesmo cão, sem envelhecer um dia. O sangue de Jake gelou. Com pavor crescente, ele pegou a caixa mais antiga do fundo do armário. Fotografias em preto e branco, frágeis com a idade. Seus bisavós em uma fazenda. E ao lado deles, uma mancha de pelo escuro com os olhos que brilhavam mesmo na fotografia desbotada. A última foto estava solta no fundo da caixa, uma imagem em sépia do início do século XX. Ancestrais cujo nome ele nem conhecia, posando com uma rigidez formal em frente a uma casa de madeira. E sentado em primeiro plano, um pouco fora de foco, estava a criatura que ele conhecia como Baxter. Seus olhos, mesmo através de um século de desbodamento, pareciam fitá-lo diretamente, com a mesma inteligente, fria e paciente que ele via todos os dias. Aquilo não era um cão, não era um demônio, era algo pior, algo eterno. Uma herança passada de geração em geração, um guardião, um parasita, uma sentinela silenciosa que observava sua linhagem familiar se desenrolar, esperando. Esperando pelo quê? A resposta a essa pergunta ele sentiu com uma certeza terrível, estava de alguma forma ligada a ele. Jake enfiou as fotografias de volta na caixa, as mãos trêmulas manchando as bordas frágeis com o suor do pânico. O ar no escritório de seu pai parecia ter se solidificado. Cada partícula de poeira suspensa na luz era uma testemunha de sua terrível descoberta. Ele precisava sair dali, agora. Ele se moveu em direção à porta e seu coração parou. Do lado de fora, no corredor, uma silhueta escura bloqueava a passagem. Baxter. Ele não estava deitado, nem abanando o rabo. Estava sentado, perfeitamente imóvel, a cabeça erguida, os olhos fixos na porta fechada, como se soubesse exatamente o que Jake tinha visto. Ele não estava esperando, estava vigiando. Por um instante, que se estendeu por uma eternidade, Jake ficou congelado, a caixa de fotografias pesando em suas mãos como uma lápide. Então ele ouviu o som do carro da família na garagem. A presença no corredor se desfez. Quando Jake finalmente criou coragem para abrir a porta, Baxter estava trotando em direção ao som de seus donos. O disfarce de cão feliz perfeitamente no lugar. Mas a mensagem tinha sido enviada. Eu sei que você sabe. Os dias seguintes se transformaram em uma tortura. A casa, antes de seu refúgio, tornou-se um labirinto de cantos cegos e sombras observadoras. Jake começou a ver Baxter em todos os lugares. Ele se virava no corredor e via a ponta de uma cauda desaparecendo silenciosamente em um quarto. Ele olhava para o reflexo da janela escura da sala de estar à noite e via a forma do cão, parada no meio da sala, apenas observando. Quando ele se virava, não havia nada lá. Ele era um stalker consumado. Seus movimentos eram impossivelmente silenciosos. Um cachorro faz barulho. O clique das unhas no chão de madeira, o som da respiração ofegante. Baxter se movia com a quietude de uma mancha de óleo se espalhando na água. Jake entrava em seu próprio quarto e o encontrava simplesmente sentado em um canto escuro, esperando, sem que ele tivesse ouvido a porta se abrir. O choque de encontrá-lo ali, repetidamente, começou a desgastar seus nervos até o limite. O controle era sutil, mas absoluto. Se Jake tentava ir para o quintal, Baxter se deitava casualmente na porta dos fundos, bloqueando o caminho. Se ele ia para a garagem, Baxter já estava lá,
sentado ao lado do carro. Ele estava sendo encurralado, sua liberdade de movimento dentro de sua própria casa, cerceada por seu carcereiro de 4 patas. O sono tornou-se seu inimigo. Ele começou a barricar a porta de seu quarto à noite, empurrando uma escrivaninha pesada contra ela. Ele escondia as fotografias amaldiçoadas sob uma tábua solta de seu assoalho, um segredo que o separava do resto de sua família adormecida. Eles continuavam sua rotina feliz, alheios à guerra psicológica que se desenrolava sob seu teto, comentando apenas que Jake parecia pálido e distraído ultimamente. Na 4ª noite de seu autoimposto cativeiro, uma tempestade tropical desabou sobre Pedra Negra. O calor opressivo deu lugar a um vento uivante e uma chuva que açoitava as janelas. Trovões ribombavam à distância. Jake estava em sua cama, o livro aberto em seu colo, mas seus olhos não liam. Eles estavam fixos na porta barricada. Ele se sentia relativamente seguro, um náufrago em uma pequena ilha no meio do oceano de terror. Foi quando ele ouviu um som. Não veio da porta, veio da janela. Um leve toque. Jake congelou, o sangue em suas veias se transformando em gelo. Ele disse a si mesmo que era apenas um galho de árvore sendo jogado pelo vento, mas o som veio de novo. Era definitivamente um toque, deliberado e lento. Com o terror fechando sua garganta, ele ergueu os olhos lentamente para a janela do seu quarto, uma janela do 2º andar. Um relâmpago iluminou o céu e por uma fração de segundo a silhueta do lado de fora foi claramente visível contra o clarão. Era Baxter. Ele estava do lado de fora, no telhado escorregadio e inclinado, totalmente impassível à tempestade. Não havia como um cachorro chegar ali, era fisicamente impossível. Enquanto Jake o encarava, paralisado, a criatura do lado de fora ergueu lentamente uma de suas patas dianteiras. Com uma inteligência fria e zombeteira, ele bateu no vidro mais uma vez, os olhos fixos nos de Jake. A mensagem era inequívoca, um ato de puro poder psicológico. Suas paredes não significariam nada. Suas fechaduras são inúteis. Não há lugar nessa casa, neste mundo, onde você possa se esconder de mim. Tão silenciosamente quanto apareceu, a silhueta recuou para a escuridão da tempestade. Jake ficou sozinho, o som do trovão abafando seus soluços de puro terror. A caçada havia terminado, o jogo havia começado e ele era a presa. A manhã seguinte a tempestade nasceu com uma clareza enganosa. O céu de Blackstone lavado pela chuva era de um azul límpido e profundo. O ar estava pesado com a umidade e o cheiro de terra molhada. Para o resto da cidade, era um recomeço. Para Jake, era apenas o cenário de seu confinamento. Ele não dormiu. Passou a noite encolhido em sua cama, seus olhos fixos na janela, esperando a cada relâmpago ver a silhueta profana no telhado novamente. Mas ela não voltou. Ao amanhecer, com o coração ainda martelando, ele se forçou a sair da cama. Havia uma prova que ele precisava confirmar ou apagar. No parapeito interno de sua janela, quase invisível sobre a madeira escura, havia uma única e perfeita pegada de pata. Aquilo não foi um sonho. Ele limpou a marca com um pedaço de pano, o estômago revirando. Contar a ninguém não era uma opção. Seria apenas um prego no caixão de sua sanidade aos olhos de sua família. Os dias se arrastavam em uma névoa de medo e hipervigilância. Jake se tornou-se um espectro em sua própria casa. Ele se sobressaltava com qualquer som, perdia o apetite, e seu olhar estava sempre em movimento, procurando por uma sombra, um observador, e o observador sempre estava lá. Baxter havia abandonado qualquer sutileza. Sua perseguição tornou-se uma arte cruel. Jake o via no reflexo da tela da TV enquanto jogava, parado no umbral da porta, apenas olhando. Ele se via no corredor e via Baxter ao final dele, a silhueta perfeitamente imóvel que se dissolvia em um movimento casual no instante que o contato visual era feito. A entidade não se escondia mais de Jake, ela se exibia, deleitando-se com o fato de que só ele podia ver a verdade. A guerra psicológica se intensificou. Pequenas coisas começaram a sair do lugar, o controle remoto da TV, que Jake tinha certeza de ter deixado no sofá. E de repente, esse controle aparecia em cima da geladeira. Seu livro, deixado em sua escrivania, era encontrado debaixo da cama. Eram toques pequenos, impossíveis de provar, que o faziam questionar a própria mente. Sua família, com uma preocupação crescente, notava sua deterioração. Jake, você está tão magro, não está comendo direito, sua mãe dizia. A voz carregada de uma afeição que parecia vir de outro universo, um que ele não habitava mais. O ponto de ruptura veio uma noite de sexta-feira. A família estava reunida na sala, assistindo um filme, uma comédia.
As risadas de seus pais e de Luke pareciam sons alienígenas, ecos de uma vida que ele havia perdido. Jake, sentado no sofá, não assistia a TV. Ele observava Baxter. O cão estava deitado aos pés de seu pai, parecendo o retrato da lealdade canina. Mas seus olhos, Jake percebeu, estavam entreabertos. E eles não estavam direcionados à tela. Estavam fixos em sua mãe. Ela riu de uma piada no filme, a cabeça jogada para trás em um gesto de pura alegria. E o olhar de Baxter era o mesmo olhar que ele direcionava a Jake. Frio, analítico, possessivo. Uma fome que não era de comida. Naquele momento, o medo de Jake mudou de eixo. Não se tratava mais apenas dele. A entidade estava observando a sua mãe, estudando-a. Talvez escolhendo seu próximo alvo. Seu próximo hospedeiro, sua próxima peça no jogo. O instinto de proteção mais forte que seu próprio terror paralisante tomou conta. Ele não podia mais ser a presa silenciosa. Ele tinha que fazer alguma coisa. Tinha que avisá-los, mesmo que o custo fosse ser taxado de louco. Ele esperou. Esperou a noite toda, o coração uma bigorna no peito. Ele esperou até a manhã seguinte, quando Luke saiu com amigos e sua mãe foi cuidar do jardim nos fundos. Aquela era a sua chance. Seu pai estava em seu escritório, o único lugar onde as conversas eram sérias. Jake se aproximou da porta do escritório, as mãos suando frio. Ele podia sentir a presença de Baxter em algum lugar da casa, uma pressão silenciosa em sua nuca. Ele respirou fundo, ignorando a sensação, e então bateu. "Pode entrar", a voz de seu pai soou, calma e normal. Jake abriu a porta. Seu pai estava sentado em sua mesa, organizando alguns papéis à luz da manhã iluminando seu rosto. Jake abriu a porta. Seu pai estava sentado em sua mesa, organizando alguns papéis. A luz da manhã iluminava seu rosto. Ele ergueu os olhos e sorriu para Jake. Um sorriso cansado, mas genuíno. "E aí, campeão? O que foi?" Bem, era agora ou nunca. As palavras se atropelaram para fora de sua boca, uma torrente de pânico e urgência. "Pai, eu preciso falar com você." Jake começou, a voz tremendo. "É uma coisa séria e... É sobre o Baxter." O pai de Jake, Carlos, gesticulou para a cadeira em frente à sua mesa. "Sente-se, filho. O que te aflige tanto?" A sua voz era de um homem acostumado a resolver problemas, um porto seguro de lógica em um mundo caótico. Era a voz que Jake precisava ouvir. Com a porta do escritório fechada, criando uma frágil ilusão de privacidade, Jake despejou tudo. As palavras saíram em uma torrente desordenada, uma mistura de medo e frustração. Ele falou sobre os sussurros na sala, a perseguição silenciosa, a sensação constante de estar sendo observado. Ele falou sobre a noite da tempestade, sobre a visão impossível de Baxter no telhado no segundo andar. Carlos ouvia, o queixo apoiado na mão, a expressão de preocupação se aprofundando. Ele não o interrompeu, não o chamou de louco, apenas ouvia e sua paciência era, de alguma forma, mais enervante do que a descrença de Luke. "Pai, eu sei que parece loucura", disse Jake, "mas eu tenho provas." Ele abriu sua mochila e cuidadosamente colocou as fotografias antigas sobre a mesa de mogno polido. A foto sépia de seus ancestrais, a foto em preto e branco de seus bisavós, a foto desbotada de seus avós. Em cada uma delas, a mesma presença imutável e vigilante que, naquele exato momento, provavelmente estava do lado de fora da porta. "É ele, pai. Em todas elas. Ele não envelhece. Ele não é um cachorro." Foi nesse momento que o semblante de seu pai mudou. A preocupação deu lugar a uma máscara de resignação. Um cansaço tão profundo que parecia ter sido esculpido em sua alma. Seus olhos desviaram-se dos de Jake e pousaram na porta do escritório por um longo e tenso segundo. "Continue", ele disse, a voz baixa. Enquanto Jake descrevia novamente a cena da janela, com mais detalhes, seu pai pegou uma caneta e um pequeno bloco de notas de sua mesa. Ele começou a escrever, a cabeça baixa, como se estivesse anotando os pontos principais do delírio de seu filho. O som da caneta arranhando o papel era o único ruído no ambiente, um contraponto rítmico e enervante para a história de Jake. "E ele ficou só lá me encarando, pai. Como que ele chegou lá? Não é possível. A gente precisa fazer alguma coisa. A gente tem que..." A mãe do seu pai parou de escrever. Lentamente, sem erguer os olhos, ele empurrou o pequeno bloco de notas sobre a mesa até que ele parou bem na frente de Jake. Jake se calou. Confuso, ele olhou para o papel. Em uma caligrafia apressada e um pouco trêmula, uma frase estava escrita em letras maiúsculas. "Ele está ouvindo." O ar nos pulmões de Jake se transformou em gelo. O mundo pareceu inclinar sobre seu eixo.
Um zumbido baixo começou em seus ouvidos. Ele ergueu lentamente os olhos do bilhete para os rostos de seu pai, que finalmente o encarou. A expressão dele era de um desespero infinito, um apelo silencioso. Com um movimento quase imperceptível, os olhos de seu pai se desviaram para a porta do escritório. Seguindo o olhar, Jake se virou. A porta estava entreaberta, apenas uma fresta. E na escuridão do corredor, baixas no chão, 2 pequenas brasas de luz os observavam. 2 olhos. Eles brilharam por um instante no breu e em seguida recuaram silenciosamente, desaparecendo na escuridão da casa. Ele esteve ali o tempo todo, ouvindo cada palavra. O fôlego de Jake saiu em um soluço trêmulo. Ele voltou a olhar para o pai, a pergunta morrendo em seus lábios. Há quanto tempo? Há quanto tempo você sabe? Carlos não precisava de palavras. Ele estendeu a mão, pegou o bilhete e o amassou em uma bola minúscula dentro de seu punho cerrado. Seu olhar era uma ordem, um tratado de rendição assinado há muitos anos. Não fale mais sobre isso. Nunca. Jake entendeu. Ele não estava sozinho em seu conhecimento. Ele estava sozinho em sua vontade de lutar. Seu pai não era um aliado em potencial. Ele era a primeira vítima, um prisioneiro que há muito havia se acostumado com as grades de sua cela. E a revelação mais assustadora de todas se instalou em seu coração. A entidade não havia apenas se infiltrado em sua casa. Ele havia conquistado a casa, geração por geração. E sua família era apenas a mobília. A porta do escritório se fechou e com ela um mundo de possibilidades. O jantar naquela noite foi uma pantomima surreal. A comida não tinha gosto. As conversas sobre o dia de trabalho do pai e os planos da mãe para o jardim soavam como um roteiro recitado por autômatos. Luke, em sua ignorância abençoada, monopolizava a conversa, alheio à corrente de pavor que passava entre Jake e seu pai a cada olhar trocado. Baxter comia sua ração em um canto da cozinha, mas sua presença preenchia cada centímetro da casa. Era o silêncio dele, a quietude expectante, que gritava mais alto. Jake agora entendia. Seu pai, sua mãe, eles não eram cegos, eram cúmplices. Prisioneiros de uma guerra perdida há muito tempo. Os dias que se seguiram foram uma descida a um novo tipo de inferno. A perseguição de Baxter mudou de tática. Não era mais a de um stalker caçando sua presa. Era de um carcereiro supervisionando sua ala. A entidade começou a exibir seu controle de maneiras mais abertas, mas sempre sutis o suficiente para serem negadas. Numa tarde, enquanto a família assistia TV, o pai de Jake contava uma história engraçada sobre um cliente. No meio de uma frase, ele parou, a palavra presa em sua garganta. Seus olhos ficaram vidrados por um instante e ele pronunciou uma sílaba gutural, um clique que não pertencia à língua portuguesa, antes de piscar e continuar a história como se nada tivesse acontecido. Ninguém reagiu, apenas Jake, que sentiu o sangue gelar, reconhecendo o som da linguagem profana que ouvira na escuridão. A entidade não se comunicava mais apenas com Baxter, estava se infiltrando na própria fala de sua família. A casa tornou-se um ninho de presságios. Baxter trazia presentes que não eram para Jake, mas para seu pai. Um dia, era um besouro iridescente com um padrão em suas costas que se assemelhava a uma constelação desconhecida. Carlos o pegou com uma mão trêmula e o guardou em uma pequena caixa no fundo de sua gaveta de meias. Outro dia, foi um pedaço de osso amarelado, curvado de uma forma geometricamente impossível. Cada oferenda era aceita com a mesma expressão de resignação silenciosa. Eram peças de um quebra-cabeça que Jake não queria montar, componentes de um ritual invisível que acontecia ao seu redor. A rebelião era inevitável. Jake era jovem e a chama da resistência, embora fraca, ainda não havia se extinguido. Ele não podia viver daquele jeito. Ele não iria se render como seu pai. Ele começou a planejar sua fuga. Por uma semana, ele juntou dinheiro e mantimentos, escondendo-os em sua mochila. Seu plano era simples: esperar até depois da meia-noite, quando todos estivessem dormindo, e sair. Ele pegaria um ônibus para qualquer lugar. A casa de um tio, um abrigo, não importava. Qualquer lugar era melhor que aquela prisão de sorrisos falsos e terror silencioso. A fuga estava marcada para sábado à noite. A noite chegou, pesada com o calor de Blackstone e o zumbido dos insetos noturnos. Jake esperou, o coração batendo descontroladamente até que os sons da casa cessassem. Com a mochila nas costas, ele abriu a porta de seu quarto com um cuidado infinito. O corredor estava escuro, silencioso. Ele desceu as escadas, cada degrau um risco calculado. A porta da frente estava a poucos metros. Era a liberdade. Quando seus pés tocaram o último degrau, as luzes da sala de estar se acenderam. Seu coração despencou.
Sentados no sofá, como se estivessem esperando por ele, estavam seu pai, sua mãe e Luke. Não havia raiva em seus rostos, não havia surpresa. Apenas uma tristeza imensa e coletiva. Baxter estava sentado no centro do tapete, entre ele e sua família, a cabeça erguida, os olhos como poços de escuridão. Não adianta, filho. A voz de seu pai era som da derrota. Sua mãe chorava silenciosamente, as lágrimas escorrendo por seu rosto sem que ela fizesse qualquer som. Luke parecia confuso, os olhos vidrados, como se estivesse em um transe. Eu não vou viver assim, disse Jake, a voz saindo mais forte do que ele esperava. Eu não me importo com o que vocês pensam, eu vou embora. Nós sabemos, disse Carlos, levantando-se lentamente. E nós não vamos te impedir, mas você precisa entender. Não há para onde ir. Ele deu um passo à frente, entrando na luz. Ele não vive na casa, Jake, disse ele, a voz um sussurro quebrado. A casa é apenas um ponto focal. Ele vive em nós, em nosso sangue, na nossa história. Jake balançou a cabeça, recusando-se a acreditar. Isso é loucura. Pense em um lugar, disse Carlos. Sua voz estava firme agora, como se estivesse conduzindo um experimento final e terrível. Qualquer lugar para onde você iria agora. Pense em um refúgio. Pense na casa de sua avó em Marisol. Imagine-se lá, seguro. Jake, contra sua vontade, pensou. Ele visualizou a casa de sua avó, o cheiro de maresia, a segurança. No momento em que a imagem se formou em sua mente, Baxter, no centro da sala, abriu a boca. E de sua garganta não veio um latido, mas a voz perfeitamente imitada de sua avó, arranhada como uma ligação telefônica ruim. Não venha pra cá, querido, não estamos seguros. O ar saiu dos pulmões de Jake. O mundo se inclinou. A entidade não apenas ouvia as palavras ditas em voz alta. Ela ouvia os pensamentos, conhecia seus planos, acessava suas memórias e as usava contra ele. A prisão não era as paredes da casa. A prisão era seu próprio crânio. Não havia fuga possível. Lentamente, com a força de seus membros se esvaindo, Jake deixou a mochila escorregar de seu ombro e cair no chão com um baque surdo. Ele estava derrotado. Naquele instante, na sala de estar iluminada, cercado por sua família de reféns, algo dentro dele se partiu para sempre. A chama da rebelião não foi apagada. Ela foi sufocada, privada de oxigênio pela verdade absoluta e sufocante da sua condição. Não havia para onde correr. Ele havia se tornado oficialmente mais um prisioneiro. Os anos que se seguiram foram uma performance. Jake aprendeu a sorrir novamente, aprendeu a conversar sobre banalidades na mesa do jantar, ignorando a consciência alienígena que pairava sobre cada palavra. Ele aprendeu a jogar frisbee com Baxter no parque, tratando a sentinela de sua prisão como um animal de estimação que o resto do mundo via. Ele se tornou um ator em sua própria vida, e seu público era um único ser de inteligência fria e imortal. A resistência se transformou em aceitação. A aceitação se transformou em uma rotina vazia. Ele era o novo guardião da maldição de sua linhagem, o novo prisioneiro-chefe. E então, passaram-se 20 anos. O sol da tarde de um domingo em Blackstone filtrava-se pelas folhas de uma mangueira, pintando o quintal com manchas de luz dourada. O cheiro de churrasco pairava no ar. Risadas preenchiam o silêncio. Jake, agora um homem na casa dos 30, observava a cena com um sorriso no rosto. Sua esposa, Anna, ria enquanto sua filha de 6 anos, Sofia, tentava sem sucesso tirar uma bola da boca de um cachorro de pelo escuro e olhos brilhantes. Ele é muito rápido, papai, Sofia gritou enquanto ria. Ele sempre foi, respondeu Jake, e por um momento seu sorriso pareceu genuíno. Baxter, o cão, parecia idêntico ao das fotografias de um século atrás. Imutável, eterno, o perfeito cão de família. Ele largou a bola para Sofia e lambeu seu rosto, provocando mais gargalhadas. A cena era idílica, perfeita, uma mentira bem construída. Está ficando tarde, meu amor, disse Anna, levantando-se e limpando a grama de sua roupa. Vamos entrar para pegar a sobremesa e colocar essa mocinha para descansar. Ah, não, Sofia resmungou, mas pegou na mão de sua mãe. Dê um beijo no papai, disse Anna. Sofia correu e abraçou as pernas de Jake. Eu te amo, papai. Eu também te amo, meu anjo, disse Jake, beijando o topo de sua cabeça. Ele observou as duas entrarem em casa, a silhueta delas desaparecendo na escuridão da porta. A risada delas ecoou por um instante e depois se foi.
O quintal ficou em silêncio, exceto pelo zumbido das cigarras. No momento em que elas desapareceram de vista, o sorriso de Jake se desfez como uma máscara de vidro quebrando. Sua postura relaxada se tornou rígida, seus ombros caíram sob um peso invisível. Ele encarou o vazio, o rosto de uma tela esperando silencioso e profundo. Uma única lágrima, que ele não se deu ao trabalho de enxugar, escapou de seu olho e traçou em um caminho lento por sua bochecha. Baxter, que estava sentado aos seus pés, levantou a cabeça. O ar ao redor do cão começou a ondular, como uma miragem de calor sobre o asfalto quente. Sua forma física, o disfarce de pele e osso, começou a perder a solidez, tornando-se translúcida, etérea. E dentro dele, Jake viu. Não era um vazio. Era uma prisão. Figuras fantasmagóricas e atormentadas flutuavam na escuridão interior da entidade, como insetos presos em um ambar. Ele viu seu pai, com a mesma expressão de resignação eterna. Viu sua mãe, o rosto congelado em um grito silencioso que nunca terminaria. E viu Luke, para sempre jovem, o olhar confuso de quem nunca entendeu o que aconteceu. As almas de sua família, o preço da sua paz, os troféus da entidade. A criatura que usava o nome Baxter o encarou, e Jake sentiu o pensamento dele em sua mente, não como palavras, mas como uma onda de entendimento frio e absoluto. Este é o acordo, esta é a ordem. Você os mantém seguros, a presença parecia dizer, referindo-se a Ana e Sofia, e eu mantenho os meus. Você é um guardião, e um dia sua filha também será. Jake fechou os olhos, a lágrima solitária caindo na grama. Ele não havia escapado, ele havia se tornado o elo mais recente da corrente. O horror não era mais uma ameaça, era o alicerce de sua vida, o ar que ele respirava, o guardião de seu amor e a razão de seu desespero sem fim. É isso então, galera. Primeiro de tudo eu queria dizer que eu acho que eu nunca mais vou ver um cachorro da mesma forma, né? E eu também queria dar os créditos para quem disponibilizou essa história, que foi um inscrito aqui do canal. Eu vou deixar o link do Wattpad dele na descrição do vídeo. Nesse Wattpad tu vai encontrar uma coletânea de contos, que inclusive esse conto que eu li hoje faz parte dessa coletânea do nosso inscrito. Ele realmente tem um potencial de escrita assim muito grande, um vocabulário muito vasto, então eu tinha realmente que deixar os créditos em vídeo e não só o link como eu faço com as outras histórias. Desde já, agradeço aí a quem ficou até o final, deixa seu likezinho, comenta o que você acha que pode ter sido essa criatura, se é um cachorro, se é uma entidade cósmica, se é um ser de outro planeta que está estudando o comportamento humano. Não esqueça de se inscrever e valeu, falou!